A Bíblia, ela transmite a mensagem principal. Se você pegar o eixo principal da Bíblia, a espinha dorsal, é o amor, né? Então isso está preservado. E a Bíblia tem começo, meio e fim, né? Até Lutero, ele não queria que o Apocalipse entrasse, mas acabou entrando no cânon. Então, por mais que tenham tentado mexido na Bíblia, ela tem começo, meio e fim, e os 66 livros, eles se completam. Quando você estuda a história bíblica, eles se completam, né? Uma coisa está linkada à outra, uma coisa está montada à outra. E você entende uma revelação progressiva. Então, quando você vê lá no Velho Testamento, entrar numa cidade, e Deus mandar matar a mulher, mandar matar a criança, mandar matar o animal, é uma revelação progressiva, para que eles entendessem um momento que estavam vivendo naquele momento, né? Mais para frente, no Novo Testamento, tudo muda. No Novo Testamento não tem mais dízimo, por exemplo, né? Então, muda uma série de paradigmas. O Novo Testamento é puramente o amor, né? Então, o que Jesus Deus trouxe... muda ali, né? Tipo de comportamento. Do Velho Testamento para o Novo Testamento, eu acho que tem uma mudança de comportamento de Deus mesmo, total. né? Sim, porque o povo estava maduro. Houve 400 anos de silêncio, de Malaquias até começar Mateus, né? E esse período houve um tempo de maturidade cristã, né? Maturidade das pessoas para entenderem, né, o Messias. E Jesus vem e prega um evangelho puro, simples, poderoso, inequívoco, né, incontestável, né? A gente conta o ano antes de Cristo, depois de Cristo, quer dizer, mudou a história, Buda não mudou a história, né? Gandhi não mudou a história, né? Siddhartha Gautama, né? Mas Jesus mudou, né? Então a gente conta até o tempo diferente, né? Depois de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Então ele teve a capacidade de mudar a história numa época que não tinha internet, numa época que não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha televisão, né? E a mensagem ecoa até os dias de hoje. É uma mensagem harmônica, né? Então, não, assim, se houve alguma tentativa, e eu acredito que houve tentativas de burlar, sim, a Bíblia, mesmo porque Constantino fez muito disso, né? Então, durante 300 anos, a igreja viveu um cristianismo puro, autêntico, e aí Constantino, em 313, no Edito de Milão, fortalecido depois no Concílio de Nicéia, na Turquia, né, ele estabeleceu o cânon. Ele escolheu quem ia entrar no cânon e quem não ia, né? Então, foi escolha dele ali. Tanto é o batismo infantil, vem dele, né? Não é bíblico isso, batismo infantil. Ele achava que morria pagão, então batizava antes, tal, mas não é bíblico. Mas aí o quanto a gente consegue saber, por exemplo, Inquisição, a Inquisição ela era cristã realmente ou era alguém no meio do caminho, mal intencionado, que entrou e colocou esses dogmas? Na verdade, assim, o diabo, você não precisa ser satanista para servir ao diabo. Basta você dar matéria-prima, orgulho, soberba, altivez, né? A Inquisição e as Cruzadas deu exatamente essas ferramentas, né? A Inquisição morreu muita gente, foi do século XII ao século XIX, né? Então, toda a Idade Média foi assinada por um Papa Inocêncio IV, ele assinou Ad Extirpanda, né? E aí acabou deflagrando a Inquisição, permitindo torturas na Inquisição, né? Então, quando ele lança aquilo ali, permite tortura. E as torturas eram bárbaras, sabe? Acho que nem um satanista faz isso, né? É bárbara, né? Hoje eu costumo brincar que o diabo vem na igreja para fazer estágio com a gente, porque tem tanta maldade, meu, sabe? Né? Então, a Inquisição, sim, é uma mancha na história da noiva, da igreja, né? Não veio de Deus, né? Veio do homem, veio do coração soberbo, altivo, veio das escolhas humanas, né? Então, nem tudo a gente pode pôr culpa no diabo ou em Deus, são escolhas humanas. E aí, hoje em dia ainda, é que eu fico na dúvida, assim, como interpretar corretamente as escrituras, entende? Porque da mesma forma que houveram esses líderes aí que fizeram um monte de cagada durante a história, como que a gente sabe que os pastores e apóstolos, e enfim, as pessoas de hoje em dia não estão cometendo? E como a gente consegue entender o que é certo ou errado se o conceito é relativo, sabe? Como Entendi. que a gente, sabe, tá garantindo que tá do lado certo dessa luta? Todo o Novo Testamento, se a gente se pautar no Novo Testamento, na Nova Aliança, ela é fundamentada no princípio majoritário que é o amor, né? E ela ensina para a gente, através do amor, por exemplo, apóstolo não existe,
E eu conheço apóstolos que sabem que não existe apóstolo, mas eles dizem para mim, mas se eu falar que eu sou apóstolo, as pessoas vão dar mais prestígio para mim, vai dar mais mérito, vai dar mais honra. Então é um título que remete a um pseudo-prestígio, um glamour falso, mentiroso. Apóstolo só teve na época de Cristo, né? Porque para ser apóstolo você tinha que ser testemunha ocular da ressurreição. Era o primeiro ponto, né? Em Apocalipse fala que haviam lá 12 pedras que representam os 12 apóstolos, não 1000, 12. Né? Então, eu não conheço nenhum pastor apóstolo que foi testemunha ocular da ressurreição. Né? Então, eles sabem a verdade. Quando eu confronto isso com eles, eles falam, sim, é verdade, você tem razão, mas eu não posso falar isso para o povo. Né? O povo tem que respeitar a unção apostólica, porque isso começou, me convidaram para ser apóstolo. Né? Falaram para mim na época que ia formar uma coalizão apostólica e disseram para eu ser um dos 12 apóstolos do Brasil que ia restaurar o Brasil. Olha que utopia, né? Restaurar dessa maneira, né? E já começou tudo errado. Aí falou, olha, você vai ser apóstolo, né? E aí a gente vai vender a cobertura apostólica. Então, quem não tiver debaixo de uma cobertura apostólica está lascado. Agora, cobertura não existe na Bíblia. Né? Cobertura existe de bolo, né? Agora na Bíblia não, né? Não tem isso, né? A cobertura, um homem imperfeito, falho, vai te cobrir, né? Vai te dar cobertura, ele pode te ensinar, ele pode te exortar, ele pode te apontar o caminho, mas cobrir não, quem cobre é Jesus, é o sangue do Cordeiro que nos cobre. Apóstolo não existe, dízimo também, outra coisa que não existe. Agora você fala, eu já conversei com muitos pastores, né, que cobram dízimo, eu falei, pô, não é possível que você não saiba. Não, eu sei, mas se eu disser que o dízimo não é bíblico, que eu não posso, que eu não tenho direito de cobrar, eu vou à falência. Mas eu vivo há 22 anos de ofertas voluntárias e nada tem me faltado. Olá galera, curtiram o vídeo? Se inscreve no canal, se inscreve também nos cortes aqui do Planeta Podcast. Foi muito legal, muito bacana, não percam assunto cabeça, viu? Beijão no coração, gente!